Isso aí, a gente, hoje aqui no especial de fim de ano do Cabeça para Cima, com um formato bastante diferente, onde a gente está com uma série de convidados que foram sorteados para poderem estar aqui conosco no dia de hoje. E a gente está literalmente sorteando perguntas. Eu tiro aqui o nome de um convidado e... Lucrécia, você, querida Lucrécia. E vou tirar agora uma pergunta para a Lucrécia. Vamos lá. Lucrécia. Olha só, a falta da água, não tem jeito, eu tenho que botar óculos para poder ler. A falta de água é um problema sério na maior cidade brasileira. De quem é a culpa? Da chuva ou do desmatamento sem medida que acabam, os desmatamentos, né, que acabam sistematicamente com o entorno das nossas nascentes e mananciais, minha psicóloga? Poxa, essa aí é fácil, hein? Com certeza, né? Bom, vamos colocar aí, mas eu acho que não é falta de chuva, né? Porque nós estamos vendo lá, né, a cidade de São Paulo, tanta chuva, não é mesmo? E, na verdade, eu acredito que seja esse desmatamento, né, desenfreado que está acontecendo, na verdade, em todo o Brasil. E isso está causando, lógico, um efeito, né, muito grande. E, pessoal, se vocês quiserem me ajudar, vocês podem. Mas a verdade é essa, né? Com certeza temos aí... Inclusive, eu fiquei muito chocada até com essas reportagens em relação a São Paulo, o sacrifício que as famílias, né, estão passando, como isso vai realmente repercutir em questões muito negativas em todo estudos, né, escolas, que eles estão sem escolas, né, estão ficando tempos sem escola. Eu acho isso muito prejudicial. Mas é o que realmente nós temos aí, né, que é colocar a presença de Deus nas nossas vidas e mudar realmente o nosso comportamento, né, em relação a questões de natureza, né? Eu acho que é uma conscientização humana, que isso aí tem que vir muito forte para todos nós. Nós como os humanos, temos que fazer uma mudança, porque realmente, senão vai ser uma catástrofe muito grande. Porque começou ali, né? Já começou no Nordeste, não é mesmo? Já vem há muitos anos no Nordeste, só que agora, né, gritou como São Paulo, né? Na verdade... A gente nunca ia imaginar que fosse faltar água em São Paulo. Logo em né? São Paulo, Imagina, não é mesmo? Tá Achávamos que eles podiam comprar água a qualquer hora, de qualquer lugar, né? Pelo capitalismo que tem aquela cidade, e, na verdade, não houve isso. É não é isso mesmo? aí. Eu também acho que é por conta do desmatamento, porque, na verdade, esse próprio desmatamento, ele vai fazer com que as chuvas não aconteçam, né? E aí a gente O desmatamento não faz por si só. A árvore não se mata. Isso, na verdade, é uma intervenção humana que torna-se profética, porque lá em Romanos, capítulo 8, diz que a criação geme, porque está sujeita à vaidade do homem. O homem é vaidoso ao ponto de usar a criação, a natureza, de maneira inconsistente. Na verdade, o desenvolvimento sustentável é uma falácia, é uma mentira. Não existe desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento, o padrão de vida, o padrão de consumo do homem moderno é altamente expoliativo. Nós já exploramos o planeta Terra de maneira tal que a Terra já não se recupera. Não apenas o desmatamento, mas a tirada do hidrocarboneto do fundo da Terra, na figura do petróleo, e a queima na flor da terra. O aquecimento global, o desmatamento, o descongelamento das geleiras e a alteração da cadeia harmônica da climatologia. Então, o homem interviu nisso e agora está colhendo aquilo que plantou. A nossa geração, a minha geração, está entregando às gerações futuras uma terra destruída. Já demos o tiro no pé. E não é corrigível, é irreversível. Nós vamos ver coisas terríveis na humanidade da agora para frente. Eu fico
orando ao Senhor que essa palavra aí que o pastor disse agora seja aliviada, né? Que seja reversível, que Com haja certeza. uma possibilidade das gerações presentes ainda mudarem o rumo dessa prosa e deixarem para outras gerações uma terra melhor, uma terra que ela seja aquela terra de onde emana leite e mel, como o Senhor criou para a gente, porque essa questão do equilíbrio, ele é fundamental. Essa questão da sociedade do consumo, ela é muito interessante, porque já foram feitos estudos, porque é através do consumo que nós remuneramos as empresas e as empresas recolhem impostos. Então, quem deveria fiscalizar essa atividade acaba tendo um comprometimento financeiro com essa história que é muito difícil. Então, as autoridades dificilmente vão fiscalizar, porque é através desse fomento ao consumo que essa máquina econômica ela vai girar. Vários estudos já chegaram à conclusão de que se nós continuarmos a consumir desta mesma forma que estamos consumindo, até 2030 necessitaremos de 30 planetas Terra. Por quê? Porque tudo aquilo a gente extrai da Terra para colocar como matéria-prima desses bens de consumo. E cerca de 95% dos bens de consumo que nós adquirimos, nos últimos 6 meses nós descartamos completamente. Veja lá o que você chega no final do mês com o seu carrinho de compra, o que fica para você depois daquilo. Então, a grande massa é essa massa descartável. Quando traz-se essa ponderação da água, esse fator do ser humano, ele vai ter que entrar nessa conta, porque a ausência de água é considerada um caso fortuito, um acontecimento imprevisível, daí não gerando, por exemplo, o dever de indenizar na seara jurídica. Só que, nesse caso, é previsível. Então, se continuam fazendo, se eu sou uma empresa de águas que vivo disso e sei que esse acontecimento é previsível e nada faço, e o Estado nada faz também porque está economicamente comprometido, isso subsistirá uma responsabilidade civil de ambos. E aí a gente vai ter que estar discutindo isso lá na frente. Isso que você está colocando, Renato, assim, forte, né? E mexe muito com a gente, porque a gente sabe que a indústria, precisamos da indústria, ela é um marco importantíssimo em tudo, mas essa indústria, ela tem, em função da questão econômico-financeira, trazido muitos prejuízos para a humanidade. A gente, ao longo do ano, aprendeu aqui com o Dr. Álvaro o quanto os alimentos eles vêm sendo poluídos, eles vêm sendo contaminados, eles vêm trazendo prejuízo para o ser humano mesmo, né? E uma necessidade aí da gente voltar às origens, né, de uma alimentação saudável e tudo, né, Dr. Álvaro? Isso é violento, né? Isso é o que nós estamos fazendo aqui, que é o trabalho de conscientização. É o que acontece muito, principalmente depois que virou o século, é que a gente pode ter um comportamento focado para o eu, para o próprio eu, para o egoísmo. O próprio umbigo. Ou a gente pode ter um comportamento, ter um conjunto de atitudes, de filosofia, de foco por nós. E a nossa sociedade, principalmente depois da virada do século, ela se tornou ainda mais voltada para o eu, principalmente daqueles regimes que se dizem voltados por nós. Na prática, a gente vê que, na realidade, é uma cegueira, né? Então, o problema, por exemplo, do alimento é que 90% do consumo da água vai para a produção do alimento. E se, evidentemente, se compromete a água, compromete o alimento, como o Renato explicou bem. Agora, daqui para frente, a gente teve essa oportunidade de faltar a água para a gente desenvolver os recursos na nossa ecologia, na ecologia interna. Também não adianta a gente querer cuidar do planeta sem cuidar da nossa ecologia. Perfeito. Então, acredito que daqui para frente a gente vai ter mais amor e carinho pela água. A Bíblia nos ensina que a gente aprende pela dor ou aprende pelo amor. Então, a gente tem as oportunidades naturais de aprender, né? E, às vezes, a gente não dá importância a isso. Aí vem uma coisa dessa, uma falta d'água, uma coisa que nos obriga a criar mecanismos, a criar situações onde a gente tem que prestar atenção, a gente tem que começar a tratar, a gente tem que começar a dar importância, né?
é um círculo mesmo e tudo tem a ver, as coisas não estão Resumindo, ou soltas no vai pelo universo. amor ou vai pela dor. É isso não tem aí. muita alternativa. Né? É isso aí, é isso aí. Olha só, meu próximo sorteado aqui é o Francisco Neri, que está ali quietinho, ainda não falou nada. Estou aprendendo, né? Com grandes E aí, debatedores. o potinho aqui agora está querendo mexer com você, Francisco. E a pergunta que vai para você, vamos lá. É bacana isso, né? Porque as perguntas, elas fazem a gente ir para campos diferentes das nossas atuações. Interdisciplinaridade, né? Que está enriquecendo o debate. Abordagem jurídica, biomédica, até do campo da psicologia, que vai se desdobrar em atitudes comportamentais, que vai passar pela educação e ainda tem um viés profético também. É isso aí, é isso aí. Você vê que o próprio mecanismo do sorteio nos deu uma diversidade aqui bacana, né? Mas olha, a pergunta para você, Francisco, é a seguinte: escândalos de corrupção foram manchetes nos últimos meses no Brasil. O brasileiro está cansado desse tipo de coisa? Será que a gente pode acreditar na possibilidade de punição para os culpados? Sempre. A gente deve buscar sempre a primazia da ética. A ética é um campo da filosofia que hoje é o mais importante que tem se debatido, e as crises éticas. As crises éticas. E se existe corrupção, existe aquele que foi corrompido, existe o corruptor. Ou seja, existe todo um processo de corrupção. Um processo em que o bem ele é testado. O bem ele sofre esse tipo de processo. E os brasileiros estão tendo consciência, estão tendo acesso às informações, graças às tecnologias, das telecomunicações. O papel da imprensa tem sido fundamental. Imprensa independente também, através da internet, através das redes sociais. Então, com esse boom da informação, nós temos mais acessos a esse processo. E a esperança nós temos que ter sempre, como cristãos, em primar pelo testemunho, primar por um comportamento ético. E independente do que a gente possa ver, não deixar isso nos desestimular, né? Verdade. Kant, ele tem aquela sua frase que ele diz: age de tal modo em que cada ato seu se torne uma lei universal. Então ele vai se enquadrar, não só ele como os grandes pensadores da humanidade, no desdobramento ético, que todos são beneficiados, ou seja, como ele colocou dos regimes totalitários, que no fundo era um regime de alguns, era um eu estatizado. Então nós temos que primar pelo eu, não no sentido do egoísmo, mas da individualidade, que ela não é anulada pela totalidade. Não é uma totalidade do pensamento único. E eu acho que o processo de conscientização é fundamental nesse processo. Os brasileiros devem buscar ter mais consciência. E a consciência vem pela reflexão crítica, vem pelo papel da educação, vem pelo papel da reflexão. Estamos vivendo esses processos, nós temos que amadurecer muito enquanto democracia, nós temos que lutar por uma democracia de fato, e isso se passa através do quê? Da conscientização. Perfeito. Eu gostaria de acrescentar, já que a gente falou da água, do descuido com a ecologia, que esses anos todos que eu pratico medicina, eu nunca tive um ano com uma queixa social somatizada ou projetada na área médica, que é a queixa do desânimo. Desânimo. E o que eu tenho observado é que tudo que aconteceu com o nosso país em relação aos escândalos de corrupção que não foram apurados, que não foram devidamente punidos, está provocando uma sensação de impotência emocional e desânimo absurda no consultório médico. A gente lida hoje com pessoas desmotivadas, sem referências, sem esperança, e o dano que esse processo está causando, eu acho que ainda é superior ao dano da falta d'água. Porque virou uma pandemia. A corrupção no Brasil é uma pandemia. Verdade, pastor. Nunca se roubou tanto no Brasil do que nessa última década. Verdade. Vai sair um relatório aí, daqui a um tempinho, que vai provar que o Brasil ganhou uma medalha ao concurso de que o roubo no Brasil, nesses últimos tempos, superou todos os roubos de todos os tempos da história da humanidade. Uau! Olhem, não se fala em roubar milhões mais.
Roubar milhões se tornou gorjetas. Fala-se de bilhões. E a patologia psicossocial que está enfermando o Brasil é uma psicologia do cão, do inferno, porque a corrupção está estabelecida em todas as áreas. Na família, na igreja, no trânsito, na sociedade como um todo. E o ápice desta corrupção é no governo. Você está pensando que a corrupção no Brasil, a grande monta da corrupção do Brasil foi o mensalão? Foi superado. Está pensando que a grande monta é a Petrobras? Foi superado. São 5.300, quase 5.400 municípios no Brasil, as prefeituras. Eu posso até dizer que é um vírus que está estabelecido em todos os governos municipais. Tem a caixinha. E, aliás, Francisco falou bem, porque tem os corruptos e os corruptores. Há um complô, uma cumplicidade entre os governos e aqueles que mantêm o governo, que é o setor empresarial. Porque ninguém fala do setor empresarial. Agora mesmo foram presos a elite empresarial do Brasil. Verdade. Fazendo exatamente esse jogo de corrupção com todo esse país. Enquanto isso, morrem crianças de diarreia, morrem crianças de fome. A seca no Nordeste é uma seca proposital produzida. Essa questão da infraestrutura, o Brasil é o país mais caro do mundo nos seus impostos, nos seus tributos, e toda uma geração é entregue a esses homens e mulheres que fazem do fracasso contemporâneo brasileiro motivo de suas riquezas e fortunas. Um bom momento, final de ano, um bom momento para a gente parar, para a gente refletir, para a gente pensar sobre essas questões. Por quê? Porque a gente está falando aqui do eu e do nós. Vamos falar do eu, vamos olhar cada um para nós mesmos e ser um agente de mudança nesse país. Um agente de mudança na nossa postura, nos nossos propósitos, mesmo quando a gente entra nessa engrenagem. Porque muitas vezes a gente tem o propósito de mudar, mas quando você entra na engrenagem, você passa a ser um elo dela, você passa a corroborar. Então, é momento de mudar. 2015 será um ano abençoado e deve ser abençoador também. Eu vou chamar a Pamela para cantar para a gente, encerrando esse bloco e deixando a gente motivado com a esperança de que a punição vai vir, como disse o Francisco. A esperança, sim. O Brasil pode mudar e pode ser um país de onde emana leite e mel. Pamela, contigo. Sou da terra, mas na terra só meus pés estão. Sigo estrelas, posso tê-las na palma das mãos. Sou daqui, mas meu coração é lá. Ganhou de mim, saiu de órbita. Condição, sem ar, sem chão, a gravidade sumiu. Sou da terra, mas na terra só meus pés estão. Sigo estrelas, posso tê-las na palma das mãos. Sou daqui, meu coração é lá. Ganhou de mim, saiu de órbita e é grave minha condição. Sem ar, sem chão, a gravidade sumiu. Vou a Marte até o fim do mundo. Eu vou explorar a criação do Criador, descobrir mistérios do universo. Eu quero